Olá pessoal, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã Caminho em Sete Lagoas, Minas Gerais. E esse é o Desbloqueio Financeiro Online. Hoje teremos a segunda aula. A primeira aula disse sobre um segredo da prosperidade que é servir e como servir. Essa primeira aula da segunda passada está aqui nos cards. Você pode ver após essa de hoje. Bem, eu quero começar a aula de hoje com clamor. Sempre eu ensino que oração é diferente de clamor. Oração é quando está tudo bem. Então nós conversamos com Deus. Clamor é um pedido de socorro. Eu gosto de dar o exemplo quando eu era militar do Exército Brasileiro e em um treinamento quase me afoguei e tive que clamar por socorro e um companheiro de farda me salvou. Se puder agora parar o vídeo, pegar uma carteira de trabalho, profissional, um currículo de papel tradicional ou no pendrive para se enviar para empresas, se você estiver fora do mercado de trabalho e quiser ser recolocado no mercado de trabalho, se você quiser agora pegar uma ferramenta de trabalho que você utiliza no dia a dia, ou se não quiser pegar nada do que eu falei aqui como exemplos, simplesmente vamos clamar a Deus agora para que Ele venha abrir os céus. Sabia que a Bíblia fala sobre um homem que tudo que ele pediu os céus dava? Elias. E a Bíblia diz também que ele era um homem como nós, comum. Mas ele cria no que fazia. Quando ele disse que não iria chover, ficou um bom tempo sem chover na terra. Quando ele disse que ia chover, choveu por um bom tempo na terra. O que ele pedia para os céus atendiam. Sabia que está escrito no texto sagrado que quem pede recebe? Pedi, dá-se-vos-á. Quem sabe você vai me falar assim, Pastor Cleito, estou cansado desse blá blá blá, dessa conversa que quem pede recebe. Eu tenho pedido, mas não tenho recebido. Quem sabe é porque um versículo da Bíblia também diz: pedi, pedi e não recebestes, porque pediste mal. Sabia que quando nós pedimos a Deus algo, não se trata de nós, mas dele? Tudo é para ele, é por ele. Por que um cristão deve ser rico ou rica? Para poder prover para a obra dele aqui na terra, para estabelecer o reino dele aqui na terra. Isso, inclusive, será um tema de uma de nossas aulas no Desbloqueio Financeiro Online. Mas o tema de hoje é diferente. É o princípio da multiplicação. Porém, nós vamos clamar agora e eu estou te ensinando aqui como clamar de forma a ser respondido ou respondida. Então, para ter o seu clamor respondido, pense nisso. O que eu estou pedindo a Deus é para fazer o nome dele ser famoso através da minha vida? Ou é para eu depois bater no peito e falar que eu consegui, que eu conquistei? Pense nisso. O que você pedir agora para Deus é para honrar a sua família, as pessoas que você ama, e também para transbordar na vida de outros, atender não somente as suas necessidades com sobra, isso é prosperar, mas também ajudar a atender a necessidade do próximo. Se sinceramente a sua resposta é sim, então vamos clamar que Deus vai lhe atender. Tá bom? Se puder fechar os olhos onde estiver, excelente. Se não puder, não tem problema. Concorde comigo no clamor em pensamento. Ou clame baixinho aí também, se estiver num ponto de ônibus, dentro de um Uber, de um táxi, de um transporte coletivo, ou dirigindo. Enfim, concorde com esse clamor.
E se puder, clame também comigo aí, verbalizando, né, esse clamor, tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu levanto um clamor agora por essa criatura, por esse teu filho, essa tua filha, que precisam ter as suas necessidades financeiras, econômicas atendidas. Meu Deus, está escrito na tua palavra, pedi e dá-se-vos-á. Quem pede, recebe. Mas também está escrito, pedi e não recebestes, porque pedistes mal. Eu estou ensinando essa pessoa como pedir, para que seja para glorificar o teu nome, fazê-lo famoso através da vida dele ou dela. Então, meu Deus, eu te peço agora, supre as necessidades mais urgentes dessa pessoa, com sobra, prospera ele, prospera ela. Meu Deus, capacita, habilita, dá uma mente poderosa para essa pessoa empreender, para essa pessoa fazer dinheiro no seu dia a dia, nesse ano de 2021, como nunca antes fez. Eu ligo aqui na terra, seja ligado nos céus. Meu Deus, abre o céu sobre a vida financeira e econômica dessa pessoa que crê. Que os céus não sejam de bronze para ela e para eles, pelo contrário, que os céus sejam abertos, meu Deus, para que essa pessoa veja que o Senhor existe. Quem sabe essa pessoa agora, ela clama porque viu sinceridade da minha parte, mas estava sem esperanças, estava, meu Deus, com a sua fé já cansada, porque não havia alcançado respostas às últimas orações que ela fez, que ele fez. Quem sabe essa pessoa estava decepcionada com religião que praticou durante anos, com a denominação que frequentou durante anos, mas viu sinceridade aqui na minha fala e está usando, meu Deus, aquele pouquinho de fé que restava para lhe invocar. Então venha dar um sinal, meu Deus, venha responder para ficar claro para ela e para ele que o Senhor existe. Eu costumo dizer às pessoas, meu Deus, o Senhor sabe que nós vemos que o Senhor existe quando nós pedimos algo e o Senhor responde. Então responde essa pessoa ao pedido dela, ao pedido dele, dentro da sua vontade. E está escrito que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Quem é que não quer uma vida boa, perfeita e agradável? Então, meu Deus, eu desligo agora todo e qualquer mal que porventura estava bloqueando, travando a vida financeira e econômica dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Se puder fazer o que eu vou pedir por gentileza, coloque as duas mãos no alto da cabeça assim, faz uma leve pressão e repita as palavras que eu vou lhe pedir com fé. Creia no poder da palavra. Repita comigo: cansaço, desânimo, dúvida, medo, maus pensamentos, desejo de parar, de desistir. Em o nome do Senhor Jesus, se puder ir aonde está, tire as mãos com energia e creia no que você está fazendo. Diga: seja livre. Tenha a mente de Cristo. Tenha sua mente renovada, transformada. E a palavra que vai ser dada, que a aula que vai ser dada, coloque em prática hoje, se possível for, no mais tardar amanhã, e você vai ver a multiplicação acontecendo na sua vida. Bem, o tema de hoje é o princípio da multiplicação. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: não tem como Deus multiplicar do zero. Precisa de algo. Eu vou ter como texto base aqui da aula de hoje, lembrando que a primeira aula do desbloqueio financeiro, o vídeo está aqui acima nos cards. E se me vê pelo YouTube, né? Se me vê pelo Instagram, tá aqui no meu feed, tá? Esse vídeo aí do desbloqueio financeiro da segunda passada, que eu falei sobre servir, como servir para prosperar. Hoje, então, o princípio da multiplicação. Anota, toma nota, transforma em tarefa. Eu vou ler aqui João 6, Evangelho de João 6. Estou de olho aqui no tempo. Vai ser bem objetivo e bem simples. Deixa eu lhe falar uma coisa, pessoal. Sabe qual é o problema das pessoas?
que para resolver os seus problemas, elas buscam coisas complicadas, coisas sofisticadas. E na maioria das vezes, o que resolve os problemas, inclusive financeiro, são coisas simples. O que eu vou te ensinar aqui é o arroz com feijão. Mas quem sabe você não tem se alimentado desse arroz com feijão. Não tem praticado isso. Porque é tão simples. É um princípio. Eu vou te alertar quanto a uma coisa. Sabe por quê que a maioria dos crentes, dos evangélicos, são pobres? Porque não vivem os princípios bíblicos na prática de fato. Sabe por que tem muito rico que nem frequenta templos, denominações, não tem uma confissão de fé? Porque eles cumprem princípios bíblicos. Muitas vezes até sem saber que aquilo está na Bíblia, mas praticam. Entenda isso. Aqui, em João 6, diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, muitas vezes, ele permite acontecer determinadas coisas, o caminho, muitas vezes, permite a pessoa chegar em um lugar de escassez, em um momento da vida que falta algo, para então a pessoa se sujeitar à direção dele e daquela situação a pessoa começar a multiplicação na sua vida. Então Jesus aqui experimentou o discípulo Filipe com essa pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino, ou um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Primeiro segredo da multiplicação. Preste atenção. Seja como um menino, como uma criança, com relação à pureza. Lembra quando Jesus disse, quando as crianças vieram até ele, e os discípulos quiseram impedi-lo, que elas se aproximassem do caminho, que o reino dos céus é das crianças. Por que será, hein? Será que Jesus quis dizer que adultos não entrarão no reino dele? Claro que não. Mas nós precisamos ser como crianças no que diz respeito à pureza. As pessoas, na maioria das vezes, não creem nas coisas mais simples. A palavra de Deus é simples. O evangelho que eu prego é simples. E é assim que deve ser. Para o simples também de coração, de alma e de espírito. Você é uma pessoa assim, pura como uma criança? Então, eu tenho certeza que essa aula vai dar resultado na sua vida desde que você pratique. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha quanta gente. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, aprenda uma coisa que é um princípio que eu adoto na minha vida, eu pratico. Na maioria das vezes, nas orações, nos clamores, como fizemos agora há pouco, a gente não agradece. Não tem problema pedir. Só que pela manhã, eu já costumo, é um hábito meu cotidiano, agradecer pelo que eu já tenho e por aquilo que eu ainda não tenho. Jesus aqui praticou esse princípio. Ele deu graças, ele agradeceu por aquilo que nem ainda tinha se materializado. Ele creu, por isso ele nos ensina a crer. Ele tinha apenas aqui, os
poucos pães e poucos peixes, que não era suficiente ali para poder matar a fome daquela multidão, mas ele agradeceu como se já fosse o suficiente. Pratique esse princípio também. Agradeça pelo que você já tem e aquilo que você ainda não tem. Como ter então, pastor Cleito, o que eu não tenho ainda? Vamos lá? Repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, quando todos já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Prosperidade não tem nada a ver com desperdício. Não confunda as coisas. Então, o que sobrou ali, eles recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, o que sobrou, aqui não está relatado, mas eu acredito que foi para as mãos do garoto, que doou para que houvesse a multiplicação. Primeiro detalhe também que eu quero dizer aqui sobre a multiplicação: não se preocupe como vai acontecer, faça a sua parte, use o que você tem. Esse é outro princípio. Eles usaram o que aquele garoto tinha. O que você tem, o senhor e a senhora? Qual o seu talento para ganhar dinheiro? Melhor, para fazer dinheiro. Ninguém ganha, se faz dinheiro. É fazer salgados? Fazer doces? Fazer brigadeiros? É vender? É ensinar? Você pode dar aulas particulares no período de pandemia que estamos vivendo nesse momento que eu gravo o vídeo, pela internet, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, abrindo um canal no YouTube como eu tenho. Isso vai fazer escalar, multiplicar o seu talento e você alcançar mais pessoas, ser monetizado por isso, fazer dinheiro com isso. Pastor Cleiton, o senhor não sabe da minha situação, estou desempregado, fiquei desempregado na pandemia, estou fora do mercado de trabalho. Venda algo do ticket baixo, do valor baixo, como eu tenho feito no meu recomeço. Hoje, durante o dia antes de gravar esse vídeo, eu estava vendendo água mineral e paçoca nas ruas. Sabe quanto eu tive de lucro hoje, em menos de 5 horas? De lucro em menos de 5 horas? R$120. O meu dízimo hoje foi 12. E um outro princípio para prosperar é separar os primeiros 10% de tudo que você ganha. As primícias, não por obrigação, mas por amor, por gratidão a Deus, a saúde que Ele tem me concedido, as forças físicas, emocionais, espirituais, aos talentos que Ele tem me emprestado, aos dons que Ele tem me emprestado. Eu sou dizimista por amor. Obrigação, essa palavra é usada em terreiro de macumba. Na igreja nós trabalhamos com consciência, com amor. Tem que ser por amor. Deus ama quem dá com alegria. E sempre eu acrescento ao meu dízimo uma oferta. É uma questão de fé de cada um. Inclusive, querendo dizimar e ofertar no recomeço do meu ministério, se me vê pelo YouTube, aqui embaixo tem aqui a conta da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Se me vê pelo Instagram também. Ou então você pode nos ajudar no cartão de crédito, no boleto, no link que também vai estar aqui abaixo no YouTube. Vai estar escrito o link do Apoia-se da Igreja Cristão Caminho. Lá você pode apoiar a gente no cartão de crédito ou no boleto bancário. Tá bom? A gente está agora com o desafio de alugar o primeiro templo da Igreja Cristão Caminho. Nos ajude nesse desafio. Nos ajude com o que você se propôs ajudar. Se você quiser dizimar na Igreja Cristão Caminho, nós estamos usando essas contas por enquanto, mas essa semana eu já vou começar a providenciar a conta oficial, porque já temos o CNPJ da igreja, da instituição, para congregarmos pessoas como igreja. Tá bom? Vamos lá? Deus não pode multiplicar nada do zero. Sempre tem que ter algo para multiplicar. O seu talento, algo que você faz muito bem, que pode ajudar a resolver problemas do próximo, ajudar o próximo e com isso monetizar, fazer dinheiro com esse talento, com esse dom que Deus me emprestou.
As vendas são algo que sempre ajudam a pessoa a se reerguer, seja do que for, de um produto que você tem familiaridade. Se lembre desse princípio de hoje da multiplicação. Não tem como se multiplicar do zero, tem que ter algo. Um talento, um dom, algo material para você começar a vender e escalar. O que é escalar, Pastor Cleiton? Fazer com que aquela venda seja multiplicada, com que você consiga entregar de alguma maneira para mais gente aquele produto, aquele serviço. Hoje na internet isso é muito possível. Tem técnicas e ferramentas para isso. Você precisa buscar conhecimento nessa área também. Quem hoje não coloca os seus negócios, sua prestação de serviço, os seus produtos na internet, está fora do mercado. É o mundo que nós estamos vivendo hoje, você tem que se atualizar. Então, essa foi a aula de hoje. O princípio da multiplicação. Falamos aí do texto da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele garoto doou o que tinha e o que sobrou ali, os 12 cestos, eu acredito que retornou para as mãos dele. Use o que tem, comece agora. Começa todo dia. Vai ter pequenos resultados, depois esses resultados vão aumentar à medida que você escalar, entregar para mais gente, vender para mais gente. E aprenda a honrar a Deus com as primícias, os primeiros 10%, por amor, por consciência. E se deseja, repito, se você vê sinceridade no meu trabalho, no meu recomeço, dizimar nessa obra, contribuir com essa obra, eu já falei como. Tá bom? Que Deus abençoe os que creem. Quarta agora, no Instagram e no YouTube também, o próximo culto ao Criador online. Sexta agora, libertação e cura online. Sempre à noite eu vou subir esse vídeo, após as 19 horas. E domingo que vem, o próximo culto ao Criador online também. Tá bom? Coloque em prática esse princípio de hoje. Use um talento, um dom ou algo que você tem, por mais simples que seja, para começar a multiplicação. Seja fiel a Deus nas primícias, é uma questão de fé, é para quem crê, tá? Nada é obrigado. E retorna o valor ali para comprar a mercadoria de novo, se no seu caso você vai vender, como eu tenho vendido, algumas horas do dia, e a outra parte do lucro, aí você dizima. Vai ter uma aula que eu vou falar melhor sobre como separar o dízimo do empreendedor, do trabalhador comum, mas não é o tema de hoje, tá bom? Deus abençoe o seu trabalho, que haja multiplicação.